Olá pessoal, bem-vindo ao canal, tudo bem com vocês? Aqui alguns livros atualizando aqui a minha biblioteca. História da gramática portuguesa, gramática latina, História da literatura ocidental de Otto Maria Carpo, livro aqui de ciências, a decodificadora, um estudo de ética, dois livros de economia, Os Homens do Cofre, Os Homens da Moeda, o Dia D, de Anthony Beevor, História da civilização fenícia, Tupi na geografia nacional, Os índios no Brasil, um estudo atualizado, uma nova versão. Mais embaixo, estudo de teologia, Janet White. Logo em seguida, História de Dom Pedro II, de Pedro Calmon, História Geral da África, História Geral da Civilização Brasileira, Época Colonial. Elizabeth I, História do Paraná, volume 1, História Antiga do Brasil, Ludwig Schoenhagen, História de São Paulo, mais um livro de teologia, Janet White, Paulo e a Fidelidade de Deus, é um box, George Orwell, mais de livro de teologia. Eu gosto de teologia e ciência, então esses aqui são de livros de teologia e ciência, teologia natural, C.S. Lewis, apologética, história do Islã, história de Paulo, Janet White também, teologia sistemática, história do cristianismo. Vamos ver mais aqui, história da Guerra Brasílica, Nova Lusitânia. Esse livro aqui é interessante, que ele está todo escrito em uma linguagem arcaica, em um português arcaico. Muito interessante. Onde o F, ele na verdade tinha um som de S. Interessante. História das Américas, de Levene e Pedro Calmon também. História das Américas, faltam alguns volumes. História do volume 1. Guerra dos 100 Anos, de Jorge Minoir. Acredito que seja assim que se pronuncia o nome dele. História aqui, a biografia de Dom Henrique VIII. Biografia de Carlos Magno. O que eu estou lendo da Idade Média está aqui nas minhas mãos. Vou mostrar aqui para vocês. História da Idade Média. 1000 anos de esplendores e misérias. Interessante. Mas aqui, os livros da Livraria do Senado. História do Brasil, de Van Hagen, Soltei. Interessante. A biografia de Barão do Rio Branco. História dos Fundadores do Império, de Octávio Tarquínio de Souza. Ali atrás, História da Primeira Guerra Mundial, de Neil Ferguson. Outro livro da coleção, História Geral da África. Interessante. História da Guerra Holandesa, o Brasil Holandês, Aparência do Rio de Janeiro. História de Israel, Anita Shapira. Neil Ferguson, Império, a Cidade Antiga, de Furtot de Colegians. Eu não sei pronunciar o nome dele direito. Interessante também. E mais aqui, História da Ditadura, Anchieta, História de Portugal, História do Brasil, de Frei Vicente do Salvador, História do Brasil de Rafael Galante, e História da Europa, de João Ameal. História do Brasil, uma nova versão, de Pedro Calmon. Alguns outros livros de história do período imperial.
interessante. É isso aí, um grande abraço para vocês. Falou!